Não recebeu o 74? Pronto. Gente, bom dia. Vamos começar a aula de hoje com a correção da 8ª questão da página 66, das questões da página 67 e 68. Então, eu já vou adiantando que eu prefiro que vocês se atentem ao meu comentário sobre a questão, beleza? Porque é assim que vamos fazer a correção, de acordo com o que eu for falando. Oi, Pedro. O sétimo já fizemos, não foi? Fez só metade. Ó, vamos começar pelo sétimo, então. Seguindo a ordem do sétimo, porque ele falou que eu não fiz, né? Não fiz a correção do sétimo. Então, vamos lá. Vou começar do sétimo, então, tá, pessoal? Deixa eu só subir aqui para vocês. Encerrou, não foi? Pronto. Então, eu lembro que na primeira alternativa que fala que o texto desse gênero tem caráter argumentativo e reivindicativo. Eu falei, pessoal, quem tem esse poder de reivindicação é o abaixo assinado, né? Então, número 2. Na segunda alternativa, o texto desse gênero tem caráter argumentativo, pois, ao escrevê-lo, o autor apresenta um problema e seu ponto de vista sobre ele. Então, se é o seu ponto de vista, obviamente, é o artigo de opinião, número 1. Em um texto desse gênero, identifica-se claramente o emissor da mensagem, o autor e o receptor, isto é, a pessoa ou instituição que se refere e da qual se exige um posicionamento. Então, quando fala de instituição, abaixo assinado, número 2. Número 1, desculpa. Próximo. Em um texto desse gênero, normalmente não há menção do público ao qual se refere. Ou seja, não possui um destinatário específico. Qual é? Artigo de opinião. E o último, o texto desse gênero normalmente refere-se a um problema que atinge a coletividade. E aí, abaixo assinado, artigo de opinião. Obviamente, abaixo assinado. E como ficou a sequência? 2, 1, 2, 1, 2. Feito? Ok. 8ª questão. Com base na questão anterior, é possível sistematizar alguns elementos que compõem o gênero textual abaixo assinado. Para identificá-los, a partir da leitura do texto 2, construa uma tabela com os seguintes elementos: emissor e receptor, problema coletivo, argumentação e reivindicação. Então, vamos lá. Vocês vão fazer exatamente como ele está falando aqui. Não precisa ser uma tabela, certo? Vocês podem colocar inicialmente emissor, receptor, ok? A gente vai escrever um monte. Aí depois, qual é o segundo tópico que ele diz? Problema coletivo. Aí vai escrever um monte também. Argumentação, vai escrever mais um monte. E por fim, reivindicação. Então vamos lá. Vamos começar com emissor e receptor. Como aqui é muito grande, eu sugiro que façam no caderno. Beleza? Pessoal de casa, a 8ª questão, o ideal é que seja feita no caderno, tá? Vamos nessa? Bom dia. Podemos? Inicialmente, emissor e receptor.
emissor e receptor. O pessoal de casa, vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês preferem que eu coloque aqui a resposta que tem no meu livro ou vocês preferem se basear nos meus comentários? Falem aí para mim. O que é que vocês preferem? Eu acho que nos seus comentários é melhor. Nos Certeza? comentários tem uma base. Porque o cara, Nossa Senhora disse que é muita coisa no livro. Isso, é verdade, é muita coisa. Então vamos lá. Vejam só, gente. Aí vocês vão começar. Nós estamos na 8ª questão, certo? Aí vocês vão começar colocando emissor e receptor, 2 pontos. Aí vamos lá, vamos começando. Abre aspas. Abre aspas. Nós, vírgula, entidades científicas, nós, vírgula, entidades científicas e instituições de ensino e instituições de ensino e pesquisa. E pesquisa, vírgula, pesquisadores, vírgula, professores, pesquisadores, vírgula, professores, vírgula, estudantes, vírgula, estudantes, vírgula, técnicos, vírgula, técnicos, vírgula, empresários e reticências. Após as reticências, fecha aspas. Ok? Reticências e fecha aspas. Na linha de baixo, vocês colocam problema coletivo, 2 pontos. Problema coletivo, 2 pontos. Problema coletivo, 2 pontos. Abre aspas. Manifestamos grande preocupação diante manifestamos grande preocupação diante da grave situação. Manifestamos grande preocupação diante da grave situação orçamentária e financeira do CNPq.
PQ. Vírgula. Vírgula. Depois da vírgula, que coloca que coloca em risco, que coloca em risco décadas que coloca em risco décadas de investimento. Investimento. Ponto, fecha aspas. O pessoal de casa pegou? Problema coletivo? Sim, Jéssica. Sim. Posso prosseguir? Sim, Jéssica. Pode, Ok. pode. Agora, a argumentação. Argumentação, 2 pontos. Abre aspas. Abriu aspas. Em função dos drásticos cortes orçamentários, em função dos drásticos cortes orçamentários, em função dos drásticos cortes orçamentários para a ciência com letra maiúscula, tá, gente? Ciência, vírgula, tecnologia e inovação. Vou repetir. Em função dos drásticos cortes orçamentários para a ciência, tecnologia e inovação. Tem alguém atrasado? Tecnologia e inovação. Tem alguém atrasado em casa? O pessoal de casa está vendo o livro do professor ou do aluno? Eu tô vendo o meu. O do aluno. É. Na apresentação, tá vendo qual? O do aluno. A apresentação dá para ver só o 8º. Beleza, tá certo. Vamos lá. Em função dos drásticos cortes orçamentários para a ciência, tecnologia e inovação, já se observa uma expressiva evasão. Como se escreve evasão, pessoal? Com S ou com Z? Com S. Evasão de estudantes. Saída. Reticências, fecha aspas. Falei para vocês. Pula uma linha e coloca reivindicação, mas é o último, né? Reivindicação é o último. O pessoal de casa conseguiu acompanhar? Sim, Jéssica. Todo mundo? Sim, Jéssica. Ô, Jéssica, Beleza. é evasão quê? Evasão, deixa eu voltar aqui. Evasão de estudantes.
Reticências, nada. Fecha aspas, próximo. O próximo é reivindicação. Abre aspas. Queremos. Só poderia ser esse verbo, né? O verbo para reivindicar. Queremos. Isso. Queremos a recomposição. Queremos a recomposição imediata do orçamento do CNPq. Queremos a recomposição imediata do orçamento do CNPq, vírgula, em 2019, vírgula, novamente, com um aporte, escreve aí, aporte. Aporte. Sabe o que é aporte? É um subsídio, uma ajuda. Aporte suplementar, aporte suplementar de recursos, vê o valor. Vou dizer, deixa eu contar os zeros aqui. Recursos o quê, Jéssica? De recursos da ordem de, faz o Rzinho, cifrão de reais, são 330 milhões. 330 milhões. Reticências, fecha aspas. Eu só vou parar de estudar quando esse valor for meu salário mensal. José até riu agora, né, José? Poxa, José. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu vou fazer com o dinheiro. A salário, vai ser eu e Neymar, minha gente. Vai ser eu e Neymar, os mais ricos. Eu vou morar em Dubai, né? Não moro mais no Brasil. Olha sério, eu nem saberia o que fazer com tanto dinheiro. Menino, tô com tanto dinheiro. Eu ia fazer logo uma ONG. Para ajudar as pessoas, com certeza. Não, com certeza. Porque pense comigo, uma pessoa que tem um rendimento mensal de 330 milhões, minha gente, 1 milhão, eu ficava feliz. Ou não sei jogar bola. A metade de 1 milhão, a pessoa já fica feliz, imagina 1 milhão. Oxe, pois é, meu Deus do céu. Mas um dia a gente chega lá, minha gente. É só ter calma. Vamos lá. Eita, e foi? Lorena. Cadê Lorena? Ela não fala, né? Ela escreve. Deixa eu ver aqui. Cadê Lorena? Foi seu aniversário, não foi, Lorena? Me disseram, viu? Ela tá aqui. Daqui a pouco eu falo com ela. Foi seu aniversário, não foi? Pronto. Daqui a pouco eu lhe parabenizo no finalzinho da aula. Fala aqui uma mensagem para você. Vamos lá, vamos continuando aqui. Foi bastante grande, não foi, gente? E olha que eu resumi o máximo que eu pude, tá? 9ª questão.
Nona questão. Releia o seguinte fragmento extraído do texto 2. Conclamos as instâncias decisórias do Executivo e do Legislativo Federal a reverterem imediatamente este quadro crítico de desmonte do CNPq e colocarem também no orçamento de 2020 os recursos necessários ao funcionamento pleno do CNPq. Vamos lá. A variante de linguagem utilizada na composição de um abaixo-assinado é a formal. Por quê, meus amores? É uma pergunta simples, não é verdade? Isso. Porque é assim, deixa eu comentar um pouco com vocês. É algo que eu vou sempre bater na tecla, que o nosso nível de linguagem, ele é selecionado a partir do nosso receptor. Então, se o meu receptor é um amigo meu, é o meu irmão, eu não tenho a preocupação de ser formalíssima. Porém, neste caso, o receptor é uma instituição, então, esse documento vai passar pelas mãos de muitas pessoas. E outra coisa, a partir do momento em que eu trago uma formalidade no meu documento, ele vai passar a ter mais credibilidade, não é verdade? Então, vamos lá. A linguagem, ela é formal porque se trata de um documento que se dirige a autoridades, beleza? A linguagem é formal porque se trata de um documento que se dirige a instituições, e autoridades. É a letra A do nono. Jéssica, a senhora pode repetir de novo? Sim. A linguagem é formal porque se trata de um documento que se dirige a autoridades. A linguagem é formal porque se dirige a autoridades. Ajustar a máscara. Pronto? Feito? Letra B. Apesar de se utilizar de uma linguagem mais formal, o termo CNPq é empregado 2 vezes. Essa repetição aproxima o documento da variante informal. Por quê? E aí? Quem sabe responder essa? Por causa que muitas vezes é utilizado o pronome, Jéssica, para poder não haver repetição. Eu coloquei o meu assim, ó, os recursos necessários ao funcionamento pleno do órgão de pesquisa. Você está certa. Eu botei aí, desmonte do CNPq e coloque no orçamento do 2020. Agora, por quê? Por quê? Vocês não responderam a minha pergunta. Por quê? O fato de repetir o termo CNPq foi considerado uma variante informal? Por causa que houve repetição. Eu tirei o CNPq do Conselho Nacional do Receptivo. É porque eles não conseguiram responder não da sala não. Conselho Nacional. Eu acho que eles não entenderam mesmo. Assim, respondendo a minha pergunta, foi considerado informal pela repetição. E repetição, dentro de um texto, não é considerado formalidade, ok? Mas vamos continuar aqui. A Aline, ela falou, a resposta dela estava ok. Para resolver esse aspecto, reescreva a parte final do fragmento, eliminando a repetição. Uma sugestão, que foi a que a Aline usou, uma sugestão, vocês também não precisam apagar, tá? Porque existem várias formas de substituição. Os recursos necessários ao funcionamento pleno da referida entidade. A Aline colocou basicamente isso, não foi? Beleza. Então, quem quiser usar a minha sugestão, os recursos necessários ao funcionamento pleno da referida entidade.
os recursos necessários ao funcionamento pleno da referida entidade. Beleza? Os recursos necessários do que, Jéssica? Os recursos necessários ao funcionamento pleno da referida entidade. Obrigada. Por nada. Tudo certo? Posso prosseguir? Sim. Hoje são 18. Décima questão. Como analisamos uma abaixo-assinada escrito visando a resolução de um problema que atinge um grupo de pessoas? Vocês conhecem alguém que já assinou um abaixo-assinado? Ou vocês já assinaram abaixo-assinado? Em qual situação? Fale. Vocês têm... É porque geralmente eles pedem algum documento, né? Só o nome mesmo. Foi? Qual foi a situação, Arthur? Certo. Vocês aí de casa já assinaram algum abaixo-assinado? Nunca assinei, mas já mandaram meus pais assinar e eu tava perto. Era para Qual foi a reivindicação? Foi por causa que ia ter uma festa de criança na frente aqui no largo, da frente de casa. Aí, Criança onde? ia ter uma festa do Dia das Crianças. Certo. Aí foi por causa do barulho, nós pediram uma abaixo-assinada para dar autorização. Ah, entendi. Mais alguém? Nem na comunidade, minha gente. Na falta d'água, que leva lá para Compesa, nada disso. Não, mas pede. Eu já assinei. Abaixo-assinado para ter mais segurança no bairro, não tem que ter nenhum policial nem nada. É, né? Vamos prosseguindo. Passa dessa forma da esfera individual para a esfera coletiva. Pensando nisso, responda. Quais grupos seriam afetados pela suspensão do pagamento das bolsas de pesquisa? Mas quem são os bolsistas? Professores, técnicos, empresários. E a família deles? Seriam afetados, vejam só, primeiramente os pesquisadores do CNPq. Vão anotando aí, para quem não fez? Então não vale, né? Tá ok. Nada. Porque muitos nem chegam a ser cientistas ainda. Ó, pesquisadores do CNPq, vírgula, Não, eu vou ser rapidinha, porque eu tô vendo que só tem uma linha aqui. Tira a vírgula e coloca um i, porque eu ia colocar uma vírgula para escrever mais, mas diante da situação de vocês, eu vou resumir. E professores que orientam as pesquisas. E professores que orientam as pesquisas. E professores que orientam as pesquisas. Ok? Oi. O confinamento que estava no Não. Assim, R$ 1.500, R$ 1.800. Eu não acho muito dinheiro, não. Depende do grau, né? Tipo... Isso, depende do que você for. Se você for um mestre, se você for um doutor, aí o valor vai, de fato, aumentando.
Pronto, gente. Letra B. De que modo isso poderia ser percebido pela sociedade? A sociedade, ela perceberia o problema do crescimento do número. Peraí. A sociedade perceberia o problema por causa do crescimento do número de desempregados no país e, futuramente, pela diminuição de pesquisas. Vamos lá? Alguém colocou igual? Eu vejo assim, impactando diretamente na economia, nas pesquisas paradas que solucionam problemas da sociedade. Pode repetir? Alguém colocou algo parecido? Então, Eu coloquei mais pessoas à procura de emprego. certo. Verdade. Dona, ela conseguiu resumir. Vamos lá. Perceberia o problema. Perceberia o problema. Perceberia o problema por causa. Perceberia Ô, Jéssica. o problema por causa do crescimento do número de desempregados no país. Jéssica, eu tinha colocado só isso, aí é só completar, né? Pronto, aí você completa. E futuramente, pela diminuição de pesquisas no país. Que, ao meu ver, esse é o maior problema. Porque a pesquisa, ela é fundamental. Então, se vai cortar a bolsa, aí já desestimula o estudante. Aí, o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir um trabalho, inicialmente, porque ele é um recém-formado, e também diminuirá a quantidade de pesquisas, que, para mim, é o mais complicado. Como foi que ficou, minha gente? Eu me perdi. Eu vou repetir. Perceberia o problema por causa do crescimento do número de desempregados no país e a diminuição de pesquisas. Aí, Yasmin, você completa falando da diminuição das pesquisas, viu? Porque também é importante citar. Parece um pouco. Posso prosseguir, né? 11ª. Embora o artigo de opinião... Estou chegando muito atrasado nessa aula, viu? Você tá mais não. Alguém quer ler a 11ª? Sim? Embora a opinião do abaixo-assinado tenha caráter argumentativo, os textos têm diferentes funções sociais, econômicas e racionais. Qual a finalidade de cada um destes textuais no que se refere à argumentação? Certo. Então, vamos lá. O artigo de opinião se propõe a defender... O artigo de opinião se propõe
ele se propõe a expor, 11ª, ou nada, o artigo de opinião se propõe, artigo de opinião se propõe a expor e defender com X. O artigo de opinião, ele se propõe a expor e defender por meio de argumentação. Por meio de argumentação. Argumentação. Aí, vírgula. Tá, beleza. No abaixo-assinado, representa um grupo de pessoas a reivindicar. Um grupo de pessoas a reivindicar. Como ficou? Se propõe a expor e defender por meio da argumentação. No abaixo-assinado representa um grupo de pessoas a reivindicar. Pronto. Décima segunda. Em sua opinião, resposta pessoal, seria possível compreender o texto em que foi escrito abaixo-assinado? Em sua opinião, seria possível compreender o contexto em que foi escrito abaixo-assinado sem ler o texto? Por quê? Porque é feito no comecinho uma apresentação sobre o problema. É possível sim, pois é feita uma breve apresentação do problema no início do texto. É possível sim, pois é feita uma breve apresentação do problema no início do texto. Pois é feita uma breve apresentação. Do problema no início do texto. Pessoal de casa conseguiu fazer? Estou lendo aqui, né? Não, mas eu já fiz. Já tinha feito. Viram que eu estou colocando o livro do professor? Sim, sim. Só para os que chegaram atrasados, tá? 13ª questão. Alguém vai ler para mim? Estou esperando, viu? Ó, existe outra pergunta pessoal, que fala assim, Vitória, esse abaixo-assinado foi vitorioso, com tantos apoiadores, ok? Aí, em sua opinião,
É possível garantir a veracidade das assinaturas registradas? Tem como saber a veracidade? Não, não. É super difícil realmente saber a veracidade das assinaturas. Então, coloquem aí que não é possível garantir e pode ser um problema, né? Porque aquele que é alvo do abaixo-assinado, ele pode falar não. Ele vai invalidar. Como é que eu vou saber que tantas pessoas realmente aqui assinaram esse documento? Não é possível garantir. Não é possível garantir. E pode ser invalidado. Fernanda? Prosseguindo, na última questão fala o seguinte: apesar dessa situação e pensando no contexto digital, qual a vantagem de se publicar um abaixo-assinado online? Ele tem um alcance muito maior. Exatamente. Tanto um alcance muito maior, quanto também mais rápido, né, Jéssica? Com certeza. Tem um alcance muito maior. E ter esse alcance maior é muito positivo, porque consegue mais assinaturas também, né? Me respondam se Ana já tinha trabalhado com vocês essa parte aqui. Já tinha, né, nas aulas online? Na página 69, 60 e 70 ela já fez. Já fez? A minha tá feita até a 73. 73 não, 71. Então eu passo para 72, não é isso? Eu passo para 72. Ela só fez 60. A Então, minha tá feita, eu não sei a dos outros, né? a 71 é Heloísa. É. Pra mim, ela só tinha feito até a 70, até o quarto quesito. Ela mandou responder a 71. Pronto, então já que já foi passado, eu vou para a parte gramatical. Ok? 72, põe a data de hoje. 18/11/20. 72. 72. Já estamos próximos ao término do livro, viu? São 98 páginas, estamos a 72. Porque tem um outro, né? Eu achei o livro da quarta unidade mais fininho. Tu achou? Ah, mas isso não é ruim, não. Ah, é melhor ainda. Hum. Setenta e dois. Deixa a Gabriel voltar. Pessoal, vejam só. Eu vou apontar aqui para o quadro, certo? Eu vou falar bem alto para que vocês me escutem. Vou botar a extensão do fone, né? E vamos usar, já que tem aqui disponível. Vocês não precisam prestar atenção no que eu vou escrever, mas sim no que eu vou falar, tá certo? Porque eu senti que na aula passada ficaram algumas lacunas. Eu percebi o rostinho de dúvida, dúvida não, dúvida.
Na quarta-feira passada. Eu vou explicar essa questão da oração subordinada, porque eu estou receosa que caia na prova de vocês lá no. Tem que entender pelo menos o princípio, né, o básico, para poder fazer a questão. Não precisa de muita coisa, não. Vou colocar só um aqui. Pronto. Pronto. Eu acho que B, vocês não vão. Mas prestem atenção no que eu vou falar, tá certo? Eu estou com o fone aqui, qualquer coisa, pode falar que eu escuto. Então, gente, vejam só. Vou ficar na tua frente. Sim? Quer ficar aqui? Vejam só. Eu tinha explicado a vocês sobre as orações coordenadas. Orações coordenadas. E as orações subordinadas. Não foi isso? Subordinadas. Quando eu expliquei sobre a coordenada desde o ano passado, o que eu falei para vocês? Que as orações coordenadas, elas são dependentes ou independentes? Elas são independentes. Vamos para cá. Elas são independentes. Enquanto as subordinadas, elas são dependentes. Mas vejam só, quem depende, depende de algo. Qual é a dependência aqui? Depende de quê? Se eu dependo de alguém ou de algo. Qual é a relação? Depende de uma condição. Oi? Depende de quem alguém falou aqui, mas eu não consegui entender. Depende de uma conjunção. Não é conjunção, não. Dependência não. Vamos lá, pessoal. Eu expliquei semana passada isso. Ou é de uma oração? É de uma oração. Pelo amor de Deus. Veja só. A dependência, sem problema, eu percebi que você confundiu. A dependência aqui, minha gente, quando eu falo que depende de uma outra oração. Por quê? Porque essa outra oração, ela vai servir de complemento para a primeira, ok? Um exemplo. Preciso de que você chegue cedo. Aí, preste atenção aqui. Vamos separar esse exemplo aqui em orações. Qual seria a primeira oração? Preciso. E aqui, a segunda oração. Pode sim. Se eu parar aqui, parei a frase, tem sentido? Então, se tem algum complemento dela, a outra oração, ela funciona como complemento. Aí, veja só, presta atenção no seguinte. Quando eu falo preciso, quem precisa de alguma coisa. Mas precisar é um verbo, não é verdade? Ele é um verbo que precisa de complemento ou não precisa de complemento. Então, ele é chamado de transitivo ou intransitivo. Transitivo. Mas o complemento desse verbo tem preposição ou não? Tem preposição. Entendeu o quê? VT, verbo transitivo indireto. Beleza? Aqui, eu só analisei para poder revisar. Mas o meu foco é na outra. Beleza? Então, vamos lá. Oi? Então, você está assistindo bem, não? Pode ir, então, não vá. Cuidado com a mão, tá? Então, vamos aqui, gente. Nessa oração, eu tenho uma oração, presta atenção, que pode ter lá na prova, viu? Essa oração, ela é subordinada ou coordenada? Essa oração subordinada.
subordinada, ela é substantiva, adjetiva ou adverbial? Substantiva, porque tem o quê, ó? Desculpa, eu não lembro mais nada. Tudo bem, sem problema. Vai tirar tudo de novo. Agora, vejam só. Ela é objetiva direta ou indireta? Tem um que e tem outro, né? Oi? Tem um que e tem outro. Tem o quê? Não, tem outro. Quem sim? Essa oração, ela tem função de objeto direto ou indireto? Indireto. Olha aqui a preposição. Objetiva direta. Então, vejam só, meus amores. É assim que nós vamos analisar uma oração subordinada. Olha a frase. Preciso de que você chegue cedo. Precisar é a primeira oração, chamada de oração principal. E essa daqui... ela é oração subordinada. Por que substantiva? Porque tem a presença do que. Se houver a presença do que, ela é o quê? Substantiva. Mas por que eu estou tão preocupada com esse tipo de oração? Porque existem 3 delas. A substantiva, a adjetiva e a adverbial. Aí vejam só. Na substantiva, agora só o lado certo. Na substantiva, ela tem função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo. Então, para que vocês consigam identificar isso daqui, vocês precisam saber cada função sintática. Ok? Ah, Jéssica, mas eu esqueci de tudo. Vamos ser pesquisadores. Porque como vocês já estudaram, se der uma lida, vai conseguir identificar rapidinho. Ok? E quando eu falo de coordenada, aqui eu vou precisar de quê? De conjunções. Conjunções coordenativas. Que são aquelas que nós já conhecemos. 3A, C, E. Alternativa, adversativa, aditiva, conclusiva e explicativa. Certo? Vamos prosseguindo aqui. Oração subordinada adverbial. Vejam só. Na semana passada, eu expliquei que a oração subordinada adverbial, ela tinha a função de quê? De adjunto adverbial. Então, por gentileza, aqui em cima do livro de vocês, onde tem oração subordinada adverbial, faz um linkzinho nesse adverbial e coloca adjunto adverbial. Essa oração, ela tem função de adjunto adverbial. Mas quando eu falo de advérbio, o que é que vocês lembram? Advérbio de modo, advérbio de tempo, de intensidade, de lugar. Então, meus amores, vai acontecer a mesma coisa nesse tipo de oração. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial modal. Concessiva, consecutiva. Certo? Vamos estudar agora. E se a gente, por exemplo, tiver uma frase construída e for, por exemplo, fazer a classificação, vai ser utilizado adjunto adverbial de tempo, um exemplo. Sim. For classificar normal. Aí depois, quando for para escrever, aí coloca oração subordinada adverbial temporal. Aí, na hora de classificar, você vai classificar da seguinte forma: oração subordinada adverbial temporal. Entendeu? Certo. Aí é tudo isso mesmo para escrever. Certo? Então, vamos agora falar alguma coisa? Não. Pronto. Vamos aqui.
No capítulo anterior, começamos a estudar as orações subordinadas adverbiais. E a sua principal função é acrescentar uma circunstância à oração principal a qual é subordinada. A gente grifa isso que é importante. Vamos lá. Grifar o que, Jéssica? Você vai grifar. A sua principal função é acrescentar uma circunstância à oração principal a qual é subordinada, estabelecendo diferentes relações de sentido como causa e consequência. Vai grifando até o ponto, certo? Momento. Para mim, foi normal. Era bom se tivesse todo mundo na sala, né? Para ficar mais interessante e tudo mais. Entendi. Deixa eu continuar, porque estamos gravando ainda. Eu pedi para que vocês grifassem até consequência. Inclusive, analisamos que as conjunções têm um papel fundamental para estabelecer as relações de sentido. Agora, vamos conhecer outro tipo de oração, chamada concessiva. Leia o texto a seguir, retirado da notícia, vinculada em 2013, na revista Exame, a respeito da dificuldade de se conseguir uma bolsa de pesquisa. A bióloga Helena, de 32 anos, embora apresente, se você tirar daqui do áudio, embora apresente todos os pré-requisitos para conseguir uma bolsa, não foi aprovada. Desde novembro de 2012, ela tem desenvolvido sua tese na Universidade de São Paulo, sem receber auxílio financeiro. E por isso agora tenta uma oportunidade na Alemanha. Aí vamos lá, primeira questão. Considerando os textos lidos nesse capítulo, qual a sua postura, qual seria a postura ideal de um governo em relação à ciência? E, portanto, a oferta de bolsas aos pesquisadores de seu país. E aí?
O que é que vocês podem comentar sobre isso? O pessoal de casa também, ok? Em relação ao governo que não investe em pesquisa, qual seria a melhor conduta? O que é que vocês acham? Vamos lá. Qual seria a postura ideal do governo? Lembrando que a resposta é pessoal, ok? Qual seria a postura ideal para o governo em relação à ciência? Ó, a postura ideal de um governo em relação à ciência em seu país será de total apoio ao desenvolvimento e oferecer condições para a pesquisa científica. Então, essa seria a postura ideal para o governo, ok? Total desenvolvimento e oferecer condições para a pesquisa científica. Total apoio ao desenvolvimento e oferecer condições para a pesquisa. Total apoio ao desenvolvimento e oferecer condições para a pesquisa científica. Pode repetir de novo, Jéssica? Eu não entendi, não. O livro está sendo compartilhado. Está conseguindo observar? Pra mim não tá aparecendo, não. Não está aparecendo, não, gente? Pra mim tá. Ó, João, vai lá em mais 16 e procura o nome Josiette Lima, que tá com o microfonezinho desligado. Eu repito. Agora tá aparecendo. Pronto. Total apoio ao desenvolvimento e oferecer condições para a pesquisa científica. Mas você conseguiu ver, João? Consegui. Conseguiu, né? Pronto. O ideal é que você se baseie no meu comentário, mas se por acaso se perder, tá aqui. Número 2, levando em consideração sua resposta no item anterior, é correto afirmar que no fragmento em análise, a não aprovação da bolsa de pesquisa está em desacordo com o perfil ou está em acordo com o perfil? Oi? Perfil do governo, perfil da melhor postura. Vou repetir a pergunta. A não aprovação da bolsa está em desacordo? Sim. Sim, você está dizendo aqui que ela desenvolveu sua empresa na Universidade de São Paulo, recebeu um artigo financeiro e é depositada na Alemanha. Então, diz que ela estudou pra caramba e... Aí ela saiu do Brasil e foi para a Alemanha. Aí qual vai ser a pesquisa desenvolvida? A de lá. Número 3. Por que é possível afirmar que o período analisado expõe uma contradição? Porque no exemplo acima, ao conhecer a informação de que a pesquisadora teria todas as condições para ter uma bolsa de pesquisa, esperamos que ela tivesse conseguido no Brasil, não fora dele, ok? Vamos lá. No exemplo acima, vírgula. No exemplo acima, vírgula. Ao conhecer a informação de que a pesquisadora teria
todas as condições, para ter uma bolsa de pesquisa, vírgula, fato que não se concretiza. Fato que não se concretiza. E assim, minha gente, quando fala, não, porque muitas pessoas querem sair do Brasil. Infelizmente, porque independentemente para onde você vá, você vai ser sempre um imigrante. Então, tem pessoas que falam assim, eu saí do Brasil, mas toda vez que eu volto aqui para visitar a família, né, eu sinto que aqui é minha casa. Porque quando você é um imigrante, você vai se sentir sempre não pertencendo àquele lugar. Temos Portugal, que em Portugal existe muitos brasileiros. Quem aqui conhece alguém que mora em Portugal? Então, eu quem? Islane. Eu também já. Islane. Então, Pedro aqui também falou que conhece, que a tia dele mora em Portugal. Então, assim, eu tenho amigos que já passaram a temporada em Portugal, que hoje voltaram para o Brasil, e eles falavam, eu passei tantos anos em Portugal, mas eu sinto que aqui é minha casa, porque ele pode ir para qualquer lugar, mas ele vai ser sempre um imigrante. E a sensação de imigrante é muito complexa, porque nem todo país é como o Brasil. Você vê que aqui nós temos quais imigrantes? Quem mais? Aquele que vende algumas coisinhas lá em Beberibe. Venezuelano, nigeriano, cabo-verdiano. Exatamente, tem um pouco de tudo. Mas aqui vocês percebem que eles sempre estão trabalhando, vendendo alguma coisa. Você vai ao centro do Recife, está repleto de quê? Chineses. E você pode chegar em um domingo, bem cedinho. Tem várias lojas fechadas, mas a do chinês está aberta. Então, são pessoas que saíram do país deles, foram para outro país, e quando você chega lá na lojinha do chinês, eles falam o que com você? Um português todo, e você finge que acredita, finge que entendeu, ele finge que falou bem, não é verdade? E eles falam o tempo todo em chinês. Não sei, né, qual é o idioma que eles falam lá, mas é o tempo todo falando. E você que lute para entender. E quando nós chegamos brasileiros ao país com a nossa missão, a primeira função. Exatamente. Alguém falou aqui. Quem falou? Foi eu, Heloísa. Você falou o quê, Heloísa? Que a gente tenta aprender a língua deles, né? Para chegar lá e... Para pelo menos saber desenrolar o básico. Então, vejam só. Outro exemplo também. Vamos supor que aqui no Brasil nós temos um amigo que é alemão. Ele passa 14 anos aqui no Brasil. Ele poderia já, né, falar o português brasileiro tranquilo, mas ele sempre vai ter alguma característica do país dele. Não é verdade? Então, assim, gente, infelizmente, muitas pessoas saem do Brasil, e eu não vou ser hipócrita, se eu tiver oportunidade, eu também saio, certo? Mas é muito triste. Você sair do seu país porque ele não está dando condições. Você vê aqui a questão do exemplo do nosso livro. A moça saiu do Brasil, saiu de São Paulo, foi para a Alemanha, porque na Alemanha ela teria incentivo à pesquisa. Exatamente. Mas faz parte, né? Ou não? É a quarta agora, né?
Há, portanto, um elemento que poderia garantir o recebimento da bolsa, mas não garante, provocando a quebra de expectativa. Que elemento é esse? O fato da pesquisadora ser capacitada para receber a bolsa. Coloquem aí. O fato da pesquisadora ser capacitada para receber a bolsa não impede a não aprovação da mesma. Receber a bolsa. O que, Jéssica? Não impede a aprovação da mesma. Porque, assim, a bolsa deveria ser negada para aqueles que você consegue perceber que não têm vocação para a pesquisa, né? Mas não, no caso da pesquisadora, ela é capacitada e, mesmo assim, ela não recebe a bolsa. Da mesma. Ela tinha 32 anos só. A senhora sabe o que é uma bolsa? Karine. Número 5. Quando observamos uma postura que contraria nossas expectativas, estabelecendo um contraste entre o que foi feito e o que se esperava, dizemos que houve uma concessão, ou seja, existe um fato contrário a outro, o que é incapaz de impedir que uma ação venha a acontecer. Isso acontece, inclusive, nas orações subordinadas. Então, vejam só, meus amigos. Oi? Isso. Deixa eu só pegar aqui o significado de dicionário da palavra concessão. De acordo com o dicionário, concessão significa consentimento, permissão. Então, nós conseguimos entender que, mesmo diante daquela situação, eu vou fazer a ação. Por exemplo, eu sei que está chovendo, mas eu vou sair de casa. Estou conseguindo entender minha linha de raciocínio? Mesmo com a chuva, eu vou sair de casa. Eu sei que vai chover, eu sei que eu vou me molhar, eu sei que, enfim, mas eu vou fazer aquilo. Eu estou me permitindo a fazer aquilo. Então, a concessão, ela é basicamente isso, certo? Então, marquem esse boxezinho da quinta questão como importante, ok? Se Deus quiser. Tomara. Levando em consideração as informações sobre a ideia de concessão, identifique no fragmento em análise qual palavra funcionaria como uma conjunção que transmite a ideia de concessão. Pedro tinha comentado que a concessão é como se fosse a contradição das adverbiais. Isso. Mas é uma contrariedade que mesmo assim você vai e você faz, tá certo? Neste caso, a resposta é a palavra embora, ok? Quinta questão, a palavra embora. Temos a sexta, que fala, a partir da identificação da conjunção que introduz a oração subordinada, transcreva a seguir a oração principal. Então, qual seria a oração principal? Começando de a bióloga e terminando onde? Aprovada. Oi? Aprovada. E qual é a oração subordinada? De embora até onde? Até bolsa. Isso mesmo. Oração principal, 2 pontos.
Oração principal, dois pontos. Abre aspas. A bióloga Helena até aprovada. Aprovada. A bióloga Helena Boiadijan, enfim, de 32 anos, não foi aprovada. E qual é a oração subordinada? De embora até bolsa. Pronto, pessoal? Fizeram? O pessoal de casa já fez? A oração principal vai de a bióloga até aprovada e a subordinada de embora até bolsa. Tudo certo, né? Ótimo. Prosseguindo. Sendo assim, as orações subordinadas que apresentam a ideia de concessão são classificadas como adverbiais concessivas. A oração adverbial concessiva é aquela que apresenta uma ideia contrária ao que está expresso na oração principal. No entanto, não impede que tal evento se realize. E quais são as principais conjunções concessivas? Ainda que, mesmo que, embora, por mais que e se bem que. Grifem para mim, ao menos, as conjunções. Ainda que, mesmo que, embora, por mais que e se bem que. No volume anterior, você aprendeu sobre as orações coordenadas. Compare o exemplo lido com a seguinte frase, que apresenta a oração coordenada adversativa. Vamos lá. A bióloga Helena, de 32 anos, apresenta todos os pré-requisitos para conseguir uma bolsa, mas não foi aprovada. Se, nesse caso, também há uma contradição, qual é a diferença de sentido entre as duas? E aí? No caso das... Como? Sim, mas de sentido. No caso das adversativas, qual é a diferença entre ambas? No caso, as adversativas
anula o que é dito na outra oração. E nas concessivas não acontece isso, ok? Vamos lá. Vamos lá. No caso das adversativas, vírgula. No caso das adversativas, vírgula. A oração, no caso das adversativas, vírgula, a oração introduzida pela conjunção, a oração introduzida pela conjunção, Porque assim, as adversativas anulam a oração. E as concessivas continuam com a ação. como assim? Continua com a ação. Porque mesmo depois da adversidade, ela vai continuar fazendo. Anula o que é dito na outra. Anula o que é dito na outra. Ponto. E no caso das concessivas, vírgula, vírgula, não anula o que ocorre na oração principal. Não anula o que ocorre na oração principal. Que hora é o intervalo de vocês? 9? 10h30. 10h30, né? Essa 10 e 10. Aí eu acho que quando está ali agora, vai dar 10. Pronto, gente. Aí, no caso das adversativas, a oração introduzida pela conjunção anula o que é dito na outra. Ponto. No caso das concessivas, não anula o que ocorre na oração principal. Oitava questão. Agora, observe a oração. Observe que a oração adverbial está no meio da oração principal. Reescreva o período de duas formas diferentes. A primeira com a oração subordinada adverbial, antes da principal, e a segunda, entendi. Então, primeiro, vocês vão escrever com a oração subordinada antes da principal. E na segunda, com a oração principal antes da subordinada. Vamos lá. Deu para entender? Vocês vão inverter. Primeiro, vai começando. A bióloga, pananã, 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 bolsa. Aí, na outra, você vai começar com embora. Certo? Aspas. A segunda, que é uma oração principal, mas já está. Ah, não, a oração principal agora. Não, você vai inverter. Embora bióloga. Oi? Primeiro você vai escrever a oração completa. A bióloga de 32 anos não foi aprovada, embora apresente todos os pré-requisitos para conseguir uma bolsa. Bom, aí a segunda reescrita, você vai começar com a outra oração. Embora apresente todos os pré-requisitos para conseguir a bolsa, a bióloga Helena, de 32 anos, não foi aprovada. Vai inverter.
Escreveram já? Eu ainda não terminei, não, Jéssica. Terminou já? Ainda não. Beleza, eu espero. Já? Eu coloquei a frase toda, né? Eu coloquei a parte. Em nenhum momento eu falei que era para resumir. Garoto esperto. Gente, escreva uma frase toda, tá? Não, eu botei ela certa, só que eu botei tipo pré-requisito aí. Uhum. Vai fazendo a nona? Terminei, Jéssica. Ok. Mas alguém terminou? Terminei, Jéssica. Ok. Eu também. Pronto. A nona questão, ela pergunta o seguinte. Ela pergunta se com a alteração da ordem das orações houve alteração no sentido. Não, né? Não houve nenhuma mudança no sentido, não. Então, coloquem não aí, está ótimo. Então, temos aqui o seguinte comentário. Você notou que a oração subordinada adverbial que analisamos tem a possibilidade de aparecer antes, no meio ou depois da oração principal. Isso acontece com a maioria das subordinadas adverbiais, justamente por desempenhar uma função da adjunta adverbial. Vejam só. Por que ela tem essa mobilidade? Porque o adjunto adverbial ele é um termo acessório. E o termo acessório, ele não tem um lugar marcado na fila, não tem um lugar marcado na sala. Então, por exemplo, eu tenho a seguinte frase. Eu vou ganhar um prêmio no Brasil. Beleza. Qual é o adjunto adverbial? No Brasil. Eu posso colocar ele no começo da frase? Como é que fica? No Brasil. Vamos colocar intercalada no meio? Eu no Brasil, Então, ela tem essa mobilidade porque trata-se de um termo acessório. Oi, Pedro. eu botei que elas são subordinadas. Não, no caso, a justificativa é porque é um termo acessório da oração. Porque o adjunto adverbial é um termo acessório. E aqui abaixo tem a regra geral do uso de vírgula em orações subordinadas adverbiais. Por quê? Porque se eu pego e coloco no Brasil lá na frente, eu tenho que indicar através de uma vírgula. Ok? E isso aí fica adjunto adverbial deslocado. Se eu deixar lá no finalzinho, não tem vírgula não, mas se eu pegar do final e colocar no começo, eu tenho que colocar uma vírgula. A pessoa tem que se cruzar, fica meio estranho. Eu, no Brasil, vou ganhar. Eu prefiro, assim, levando para o início. Gente, vocês conseguiram acompanhar toda a correção? Sim ou não? Consegui, Jéssica. Consegui. Oi? Desculpa, eu não entendi. Eu vou colocar para casa as páginas 75 e 76. E encerramos. Certo?
Provavelmente quem vai corrigir com vocês essa daqui é a Iana, não é? Já amanhã? Beleza. Então, vou colocar aqui, correção, Iana. Eu nem sei. Eu acho que é amanhã mesmo, não é? Pronto. Então, essa paginazinha fica para casa, ok, pessoal? As duas últimas. Gente, outra coisa, preste atenção. Se tiver alguma página que a gente não fez, que ficou sem ser abordada, vocês avisem, tá? Porque quando eu chegar no livro novo, eu não volto. Ok, Heloísa? Ô, Jéssica, então a próxima aula, a certo. aula sua já vai ser o livro novo, né? Não, a minha próxima aula, sim. Mas tem aula com Iana ainda, né? Sim, sim, é isso que eu quis dizer. Se tiver alguma página sem estar abordada, avisa. Eu vou procurar, Jéssica. Se tiver, eu lhe digo.